Amém, glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Joel. Quem não abriu ainda, livro do profeta Joel. Vamos ler Joel, capítulo 2, vamos ler do 1 ao 17. Joel, capítulo 2, do 1 ao 17. Se você puder mudar de posição, se você puder ficar de pé para ler. Joel, capítulo 2, do verso 1 ao 17. O dia do Senhor. Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual. Desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele, pelos anos seguintes de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram a palha, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme. E quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixa uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Senhor, obrigado por essa porção da tua palavra, ó Deus. Te peço, Senhor, ajuda. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós com o teu Espírito e fale conosco, ó Deus. Me capacite, me dê, ó Deus, a tua palavra, para que eu possa transmitir ao teu povo. E não fale a eles, Senhor, segundo o meu querer, segundo as minhas ideias, segundo a minha mente, mas que seja falado, ó Deus, o que vem do Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço já em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Só fazer uma breve recapitulação. Vocês se lembram? Quem estava aqui na outra semana, na semana passada eu não pude estar, o nosso irmão Claudio compartilhou uma palavra com vocês, mas só para nós nos lembrarmos, Joel é um livro que ele está envolto em alguns mistérios. Por quê? Porque nós não sabemos
quem é Joel. A única informação que nós temos dele é que ele é filho de Petuel, que não ajudou a gente em nada, porque a gente também não sabe quem é Petuel. O texto não traz no seu bojo, no seu conteúdo, também não traz dicas, não traz indicações do tempo em que isso acontece. Por exemplo, quando a gente vai ler lá o livro de Isaías, o livro de Isaías nos diz, ó, no ano da morte do rei Uzias. Então você tem ali dentro do texto do profeta Isaías indicativos de quando ele foi escrito, de quando aquelas coisas aconteceram. No livro de Joel, nós também não temos essas indicações claras de quando esse texto foi, de quando aconteceram os relatos aqui que Joel está trazendo. A grande concordância, e eu estou seguindo com os irmãos essa linha, a grande concordância entre os estudiosos e teólogos é de que Joel profetizou já depois do exílio, ou seja, o povo de Israel já tinha sido punido, já tinha sido levado para a Babilônia, passou 70 anos em Babilônia e depois retorna, reconstrói os muros, reconstrói o templo e se reestabelece na terra de Jerusalém. E então Joel está profetizando aqui nesse período, quando todas as atividades do templo já tinham sido restabelecidas. Ele está profetizando para um povo que já sofreu o exílio, que já passou pela repreensão do Senhor em outro momento, e essa conclusão é tirada porque as expressões que Joel usa são expressões de alguém que conhece as profecias dos profetas anteriores a ele. Então, ele se usa de recursos, ele se usa de expressões que foram usadas por Isaías, por exemplo. Então, é por isso que data-se esse livro desse período. A ideia é que esse livro não tenha no seu conteúdo realmente grandes indicações para que ele possa ser usado em qualquer tempo onde a tribulação venha. Porque, como nós vimos na última vez, no capítulo 1, o capítulo 1 descreve um momento de muita angústia. Joel começa o seu livro relatando uma invasão de gafanhotos e uma seca. Uma invasão de gafanhotos de tal porte, de tal tamanho, que acaba com as lavouras, e uma seca tão intensa que aqui mata todas as árvores. E isso chega até a comprometer o culto, porque se você se lembra, o culto do povo de Israel do Antigo Testamento é um culto baseado em ofertas e sacrifícios. Então eles ofertavam cereais, eles ofertavam animais, eles sacrificavam animais, e nem isso sobrou. Então a gente vê que no capítulo 1, ele já vai dizer que o culto foi interrompido. Deixa eu achar aqui. Verso 9 do capítulo 1. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Então, essa é a descrição do momento que eles estão vivendo. Joel traz, então, um retrato vívido de um enxame de gafanhotos que nós entendemos ser verdadeiramente um enxame de gafanhotos literal. Houve, sim, uma invasão de gafanhotos. Como falei também da última vez, o verso 4, que é um verso muito conhecido entre nós, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. E eu alertei aos irmãos que perde-se às vezes muito tempo tentando fazer uma diferenciação entre o gafanhoto cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Mas a mensagem que Joel quer trazer com essa sequência de gafanhotos é nos dizer o seguinte: olha, não sobrou nada. É essa a mensagem que ele quer dar. Se passou um gafanhoto e deixou alguma coisa, veio outro atrás e comeu. E se esse deixou alguma coisa, veio outro atrás e comeu. Então a ideia é que quando ele faz essa citação aqui de vários tipos de gafanhoto, em vez de nós nos prendermos e tentarmos encontrar significado em cada um desses gafanhotos,
O que o Joel quer é que a gente tenha uma ideia de uma desolação completa. Não ficou nada. E ainda houve também a seca, que faz com que haja queimadas, né? Verso 12, as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então, Joel está profetizando diante de uma situação totalmente calamitosa. E qual foi a mensagem que Joel trouxe para esse povo que está vivendo essa calamidade? Ele traz uma mensagem de arrependimento. Ele chama então o povo a se arrepender. A partir do verso 13 do capítulo 1, ele vai fazer um chamamento para que toda a nação se arrependa e que eles tenham em mente que eles precisam se voltar para Deus. Isso nos leva então, embora o texto não nos diga isso de maneira explícita, isso nos leva então a imaginar que essa calamidade que eles estão sofrendo tem a ver com alguma desobediência do povo. Não seria nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o povo de Israel passaria por uma disciplina nas mãos do Senhor por conta da sua desobediência. Então, Joel aqui, a partir do verso 13, chama o povo ao arrependimento. E nesse trecho nós temos então o verso 15, que é o verso que traz a tônica de todo o livro de Joel. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. O que Joel está dizendo aqui é que ele está comparando a calamidade que eles estavam vivendo naquele tempo com o futuro dia do Senhor, o dia em que o Senhor viria para julgar e para redimir Israel. Falei também no nosso último encontro que nós precisamos ser condescendentes com o profeta. Por quê? Porque o profeta, ele recebe a visão do Senhor, ele recebe a mensagem do Senhor, mas ele não tem total clareza de como são os pormenores, porque ele recebe uma revelação de acordo com o conhecimento que ele já tem. Deus usa o conhecimento do profeta para que ele possa expressar aquilo que Deus quer falar. Então, na mente de Joel, e não somente na mente de Joel, mas na mente dos profetas do Antigo Testamento, o dia do Senhor seria um dia único. Quando Deus viesse a essa terra, ele já iria chegar salvando o seu povo, já ia chegar destruindo os ímpios e acabando com todos os conflitos da terra e resolvendo todas as situações, destruindo os ímpios e levando o seu povo e fazendo tudo isso de uma única vez. Essa era a ideia, o imaginário dos profetas do Antigo Testamento. Só que nós estamos numa posição histórica privilegiada e nós vimos que o Senhor veio. Ele veio na figura do Senhor Jesus. O próprio Deus encarna e vem à terra. Mas ele inaugura o seu reino, mas ainda não consumou. Pela sua graça, ele não consumou todas as coisas. Então, na vinda de Deus à terra, ele vem primeiro para redimir, para salvar. Jesus veio e morreu pelos pecadores, e hoje nós vivemos um tempo onde Deus está salvando todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se refugia em Cristo. Mas esse dia do Senhor, que está descrito aqui por Joel, esse dia que vem com destruição da parte do Todo-Poderoso, esse dia realmente virá. Só que virá quando Jesus vier em glória, quando Jesus vier para consumar todas as coisas. Então, a diferença da visão que nós temos aqui em Joel e da visão que nós sabemos que foi revelada nas Escrituras em Cristo, é simplesmente esse espaço. Para Joel, tudo aconteceria num único dia. O dia do Senhor seria um evento único. Nós já sabemos que Deus não planejou dessa forma. Deus planejou vir primeiro para resgatar, para salvar, e depois ele virá
para julgar e consumar todas as coisas. Então, tenha isso em mente quando nós formos agora analisar aqui o capítulo 2 de Joel. Joel, então, aqui a partir do capítulo 2, ele começa a fazer a descrição do dia do Senhor, porque ele está usando o pano de fundo da realidade que eles estão vivendo, ele está comparando e dizendo, olha, vocês estão vendo essa destruição que os gafanhotos fizeram? Vocês estão vendo a destruição que a seca causou? Olha, isso, comparado com o dia do Senhor, não é nada. E aí ele começa então a descrever o dia do Senhor, e se vocês perceberem, na maneira como ele escreve, você vai perceber que o exército que ele está descrevendo aqui, o exército do Senhor, se parece muito com os gafanhotos. Toquem a trombeta em Sião, e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como o amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Imagina, olhando ali para a Serra do Vulcão, né? E você vê o sol nascendo e a luz do sol descendo sobre o morro. Ele está falando que o exército vem assim, isso é parecido com a vinda de uma nuvem de gafanhotos. Ele está descrevendo aqui de uma maneira vívida, um exército numeroso, que está descendo como se fosse a luz do sol se difundindo sobre as montanhas. Ele diz, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele, pelos anos seguintes. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. Percebem aqui como ele está usando ainda, agora de maneira metafórica, ele está descrevendo o dia do Senhor, o Senhor vindo com o seu exército, mas ele está usando a imagem dos gafanhotos, porque os gafanhotos também fizeram isso. Por onde eles passaram, eles destruíram. Poderia ter o jardim do Éden na frente deles, mas eles passaram com tal voracidade, que quando se olhava para trás, não ficava nada, era um deserto. E aqui ele fala, verso 4, a sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Com um estrondo semelhante aos carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram a palha como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Eu fico imaginando o barulho de uma nuvem de gafanhotos. Deve ser um barulho de crepitar mesmo, como se você ouvisse alguma coisa, os galhos pegando fogo, a descrição que ele está fazendo. Verso 7, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia de sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. E aqui, de novo, como gafanhotos, né? Verso 9. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Então, a descrição aqui que Joel está fazendo, ele está dizendo que aquela calamidade que eles estavam vivendo era algo semelhante, não igual, algo semelhante ao dia do Senhor, o dia que o Senhor viria para realmente consumar e destruir todas as coisas. Ele descreve o dia do Senhor, e eu falei que o verso 15 é a chave, né? O dia do Senhor está perto, ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. A figura que ele está usando de fazer com os gafanhotos, como eu falei também da última vez, é porque toda demonstração de Deus, de juízo, todas as vezes que Deus traz juízo sobre a terra, principalmente sobre o seu povo, Deus faz isso de uma maneira graciosa, como uma demonstração do que há de vir. Porque essa devastação que o povo estava vivendo, que sofreu e foi descrita no capítulo 1, ela é uma devastação que não é definitiva. Ela é uma devastação que não é resultado do julgamento final de Deus. Então, essa
essa devastação, ela ainda pode ser revertida. Então Deus, quando traz a memória, quando Ele traz essa devastação para a terra, para o seu povo e para o conhecimento de todos, Ele está nos dando um alerta e dizendo: olha, haverá o dia em que eu virei e esse juízo será definitivo. Porque, como eu falei no início hoje, a gente não pode esquecer que o Deus que salva, que o Deus que levanta os abatidos, que o Deus que dá vista aos cegos, é o Deus que transtorna o caminho dos ímpios. É o Deus que vai julgar e vai destruir todos aqueles que insistirem na sua rebelião contra Ele. E Joel traz essa advertência, mostrando: olha, quando Deus traz essas coisas agora, Ele está sendo gracioso, porque está nos dando alertas, Ele está nos dando anúncios, avisos daquilo que virá a ser o dia do Senhor. Quando olhamos a devastação, quando ele diz, quando olha-se ao redor, percebe-se, o dia do Senhor está perto. Lembre-se, o dia do Senhor está perto. Então nós também, quando nos deparamos com algum tipo de devastação, quando vemos a mão de Deus agindo, seja sobre o seu povo, sobre a sua igreja, seja sobre o mundo, o que nós temos que ter em mente é que haverá um dia definitivo, onde Ele vai julgar vivos e mortos e consumar todas as coisas. São lembranças. Deus graciosamente traz a nós lembranças, porque nós somos pessoas esquecidas, né? Nós temos a tendência, a inclinação de nos esquecermos das coisas relativas ao Senhor. Por isso Ele deixou para nós um memorial: fazer isso em memória de mim, para que nós nos lembremos da salvação. Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa constituição, e é por isso que Ele traz essas figuras, traz essas lembranças. Então Joel está aqui dizendo para aquele povo: essa devastação é ruim, mas o dia do Senhor será pior. Estamos vivendo os dias ruins, mas no dia do Senhor será pior. Não haverá mais meios, não haverá mais reversão. O tempo de se arrepender é hoje. Por isso ele termina o capítulo 1 chamando as pessoas ao arrependimento, e também quando termina de descrever o dia do Senhor, porque do 2:1 até o 2:11 ele está descrevendo o dia do Senhor, mesmo que ele esteja ainda usando como parâmetro a figura dos gafanhotos, ele agora está falando do dia do julgamento realmente. Mas mesmo assim, ele diz aqui no verso 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Talvez as pessoas se perguntem: mas por que o dia do Senhor demora tanto? Por que o dia do Senhor está passando tanto tempo? E Joel tinha essa expectativa lá naquele tempo, e até hoje o dia do Senhor ainda não veio. O dia do Senhor ainda não veio porque Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Porque se o dia do Senhor acontecesse hoje, eu teria perdido muita gente que eu amo e que eu gostaria que estivesse na Nova Jerusalém junto conosco. Eu acredito que você também. Tem pessoas que você gostaria, pessoas por quem você está orando, pessoas a quem você está evangelizando, pessoas a quem você está compartilhando a palavra, pessoas que você não quer que tenham esse destino. Então o dia do Senhor ainda não veio, porque Ele está salvando. Porque ainda está em vigor, ainda está vigorando o tempo em que o Senhor Jesus veio e está resgatando vidas. A obra que Ele começou, que Ele iniciou e consumou na cruz, é a obra suficiente para a salvação. Mas esse dia do Senhor virá. Mas Joel,
ainda entendendo a graça do Senhor, entendendo que Deus ainda também está no momento de chamar ao arrependimento e chamar as pessoas a mudarem o seu proceder e se converterem ao Senhor. Então, após essa descrição, ele diz, verso 13, rasguem o seu coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixa uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, que não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então vejam que Joel faz um novo chamamento ao arrependimento. E ele começa esse chamamento dizendo que esse arrependimento, ele precisa ser genuíno. Porque ele diz, rasguem o coração e não as roupas. Não adianta ter toda a aparência de arrependimento, né? Porque havia o costume de vestir roupas de panos de saco, colocar cinza sobre a cabeça, era algo da cultura, né? Para demonstrar a contrição, demonstrar que está se humilhando, mas o que Deus está dizendo, olha, não adianta vocês rasgarem as suas vestes, o que eu quero é que vocês rasguem o seu coração, eu quero que vocês de verdade se arrependam dos seus pecados, porque o gesto de rasgar as vestes, de botar a roupa de pano de saco, é quando você se encontra completamente desamparado diante de Deus, você se vê como pecador, se enxerga como alguém que é passível de punição e entra em lamento, porque Deus, você está reconhecendo que Deus seria completamente justo se desse o castigo para você. Então, quando nós reconhecemos de verdade o nosso pecado, quando nós temos completa ciência de qual é a nossa pecaminosidade e de qual é a santidade de Deus, não tem como a gente ficar impassivo diante disso. Quando constatamos quem nós somos e quando constatamos quem Deus é preciso se instalar uma crise de verdade em nós, um conflito de verdade em nós. Nós estamos em péssimos lençóis, não estamos em maus lençóis, nós estamos em péssimos lençóis. Eu fico imaginando, né, para trazer uma imagem contemporânea, e peço perdão para quem já passou por essa situação, eu não quero ativar nenhum gatilho aqui, mas eu fico imaginando quando estamos diante de uma arma carregada. Quem já teve essa experiência de estar com uma arma carregada diante de si e ver a destruição e a morte iminente, é impossível ficar impassível diante de uma situação dessa. É impossível ficar tranquilo e dizer, não tem problema não, pode atirar. Eu não sei se eu faria isso, não sei se algum de vocês faria. Mas quando nós constatamos a nossa pecaminosidade e constatamos a santidade de Deus, nós vemos que estamos numa situação de morte, que a única coisa que pode garantir vida é a misericórdia dEle, porque Ele seria perfeitamente justo, e não se poderia exigir dele nenhum comportamento diferente, senão a nossa destruição. Porque ele, como um Deus santo e justo, diante de um homem pecador, a única atitude que se espera é que ele me condene, que ele me puna, porque ele estaria sendo justo.
Então, o rasgar do coração é o rasgar de alguém que reconhece a sua pecaminosidade e implora pela graça e pela misericórdia. Não é alguém que se encontra diante do Senhor com direitos. Eu não tenho direitos diante de Deus. Eu não tenho nada o que reivindicar diante de Deus, a não ser rasgar o meu coração e esperar que Ele tenha misericórdia de mim. Não existe outra coisa. Não temos direitos. Por isso que ele diz aqui no 14, né? Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixa uma bênção para que vocês possam trazer oferta de cereais e libação ao Senhor, seu Deus. Por que ele faz isso? Quem sabe? Por que o Joel fala, quem sabe? Porque Deus não tem obrigação alguma. Deus não tem obrigação alguma de perdoar pecadores. Deus não tem obrigação alguma de relevar os nossos pecados e as nossas maldades. Ele não tem obrigação de fazer isso. Ele faz isso porque Ele quer, e se Ele quiser. Não há nenhum ser na face da terra que, se for condenado ao inferno, possa dizer que houve uma injustiça da parte de Deus. Porque nós somos assim, né? Nós comparamos. E eu já ouvi pessoas, eu não sei se vocês já ouviram, mas quando eu estou evangelizando e falando do Evangelho, eu já ouvi pessoas dizendo, bom, mas se Deus salva alguns e não salva outros, então Ele é injusto. Porque a gente espera, né, nossa visão mundana, a gente olha para a nossa Constituição dizendo, né, todos são iguais perante a lei. Então, não é para se fazer distinção. E aí, quando a gente sabe que Deus salva alguns e não salva outros, aí algumas pessoas invocam, então esse Deus é injusto. Não, irmãos. Não existe justiça e injustiça em Deus. O que existe em Deus é justiça e graça. Justiça nos condena. Quando Deus é justo, Ele nos lança no inferno. Se Ele for somente justo, se Deus fosse aplicar somente a justiça dEle, não sobraria nenhum ser humano nessa terra. Todos iriam para o inferno. O único que viveu sem pecado foi o Senhor Jesus. Então, quando se clama por justiça diante de Deus, nós precisamos entender que a justiça nos condena. Então, em Deus não há justiça e injustiça, há justiça e graça. Quando Deus graciosamente perdoa, quando Deus graciosamente nos dá a vida eterna através de Jesus Cristo, Ele não está sendo injusto, Ele está sendo gracioso. Ele está nos dando a sua graça. Joel, então, está dizendo, olha, quem sabe ele não se voltará e mudará de ideia, porque ele não é obrigado a fazer. Não importa o quanto se clame, não importa o quanto se peça. Pensa na figura de um assassino diante do juiz. Foi comprovado que ele matou, temos as provas, tem até a filmagem dele matando. Aí ele chegou lá no júri, está lá na frente do júri, todo mundo constatou que ele é culpado. Aí ele simplesmente se ajoelha na frente do juiz e diz, tá bom, eu sou culpado, mas me perdoa. Como é que você ia ficar se o juiz falasse assim, beleza, tá bom, pode ir lá. A gente já fala tão mal do nosso judiciário, né? Se o nosso judiciário fizesse isso com alguém, mas só porque ele se ajoelhou diante do juiz e pediu perdão, então ele vai ser perdoado? É assim? Nós não iríamos concordar com isso. E não foi isso que Deus fez. Deus, Ele perdoa, mas por que Ele pode nos perdoar? Porque Ele já puniu o nosso pecado na pessoa de Jesus. Em Cristo, Deus derramou a sua justiça, para que hoje Ele possa derramar sobre nós a sua graça. Então não há injustiça em Deus. O que há é justiça e graça. Então Joel, ele chama esse povo
ao arrependimento agora, porque o dia do Senhor que ele está descrevendo aqui é o dia do Senhor que está próximo. É um dia do Senhor que vem com trevas, que vem com destruição, que vem com Deus destruindo todos os seus inimigos. E ele termina esse chamado ao arrependimento com um chamado a todos, verso 16: reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Isso aqui fala de urgência. Ele está dizendo que um noivo em lua de mel, uma noiva em lua de mel, até eles têm que sair, até eles têm que parar de fazer o que eles estão fazendo. As crianças, aquelas que mamam no peito, é um chamado urgente. Esse versículo 16 fala de urgência. O dia do Senhor, como eu disse, para Joel, o dia do Senhor era um dia único e um dia que estava muito próximo. A angústia que está no coração de Joel é em chamar o seu povo a uma urgência. Olha, é urgente que a gente se arrependa, é urgente que a gente se converta ao Senhor, porque esse dia está chegando. Então é urgente. Não é para deixar para depois, amanhã eu penso sobre isso, deixa passar mais uma semana, deixa eu viver mais essa experiência, deixa eu ter mais essa realização, daqui a pouco eu chego, daqui a pouco eu vou. Não, eu sei, eu já entendi, o Evangelho é para mim sim, mas espera só mais um pouquinho, daqui a pouco eu estou chegando. Joel está dizendo, não, é urgente, porque, irmãos, a gente não sabe qual é o dia do Senhor. Eu acho que um dos grandes males da igreja hoje é ter perdido esse senso de urgência da vinda do Senhor. A igreja só se lembra dessa urgência quando tem guerra lá em Israel. Aí tem guerra lá em Israel e começa todo mundo, o fim do mundo está chegando, o fim do mundo está chegando. É só ter guerra em Israel que a gente fica com esse pensamento. Mas o dia do Senhor está chegando. Haja guerra em Israel ou não haja, irmãos. É algo próximo, é algo urgente, é algo para agora. Nós não sabemos quando será, então as nossas decisões não podem ser pautadas na falta de urgência, na expectativa de que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, ou daqui a 100 anos. Joel está chamando a urgência. É preciso se arrepender, porque do mesmo jeito que aquela nuvem de gafanhotos era real, do mesmo jeito que aquela seca era real, o dia do Senhor também é real. É a única realidade na qual nós podemos nos agarrar. Lembram-se do capítulo 1, quando eu falei da última vez, do capítulo 1, que essas pessoas poderiam estar confiando na prosperidade que elas estavam vivendo? A plantação estava lá, o gado estava lá, as árvores estavam lá, estava tudo lá, funcionando, tudo perfeito, mas aí veio uma nuvem de gafanhotos, e no estalar de dedos, tudo que eles tinham foi embora. É uma mensagem que nos diz que nós não devemos confiar em nada desse mundo. Nada desse mundo é real de fato, nada desse mundo é real, tão real quanto o Senhor é. A vinda do Senhor é a maior realidade que nós temos. É uma certeza que nós temos. Então, se nós ficarmos confiando nas coisas que nós temos, nas conquistas que ainda temos para realizar, nos cursos que ainda vamos fazer, no dinheiro que ainda vamos ganhar, na formação que os nossos filhos ainda terão, e tudo isso, o nosso coração parece que está mais colocado nessas coisas. Nós temos uma expectativa maior da formatura dos nossos filhos, nós temos uma expectativa maior do nascimento dos nossos netos, do casamento dos nossos filhos, nós temos mais expectativa numa promoção, ou num novo emprego, ou na compra de um novo imóvel. Nós temos uma expectativa muito maior nas coisas desse mundo do que no dia do Senhor. E o dia do Senhor é real. E no dia do Senhor, nenhuma casa ficará de pé, nenhuma faculdade ficará de pé, nenhum diploma ficará inteiro, nenhum dinheiro vai segurar aquilo que Deus vai fazer. Então a urgência é a tônica desse capítulo. Joel
descreve o dia do Senhor como um dia de destruição e chama novamente o povo ao arrependimento. No capítulo 1, ele chama o povo ao arrependimento para que Deus reverta a situação que eles estão vivendo, de seca e de fome. E no capítulo 2, ele chama o povo ao arrependimento para que eles se livrem do dia do Senhor, para que eles se livrem da desgraça vindoura. E agora o que chama a atenção é o verso 17. Nesse chamamento ao arrependimento, vejam, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Veja a oração que Joel manda que eles façam. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Vocês percebem uma questão muito importante nessa oração? É a oração do povo de Deus. O juízo de Deus começa pelo seu povo. O juízo de Deus começa pela igreja. Não vai começar em outro lugar. Ele manda que eles peçam ao Senhor: não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? O argumento aqui, e isso é uma chave importante para a gente entender a oração. Você se lembra quando Abraão foi clamar para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra? Você se lembra daquela oração que ele fez? Ele foi diminuindo, né? Se houver tantos justos, ele vai diminuindo. Você se lembra qual o argumento que Abraão usou? É um argumento parecido com o argumento dessa oração. Ele diz, olha, por tua causa, por quem tu és, para que não digam que o Senhor é infiel com o seu povo. Se você se lembrar também de Moisés, quando Deus queria destruir, né, o povo lá no deserto, Moisés se vira para Deus e diz, olha, por tua causa, por quem tu és, para que não digam que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-lo aqui no deserto. Os argumentos da oração de Abraão, os argumentos da oração de Moisés, os argumentos da oração que Joel faz aqui, manda-se fazer aqui, não são argumentos que invocam o que nós fazemos ou quem nós somos. São argumentos que invocam a fidelidade de Deus. Irmãos, Deus é fiel. Eu e você não somos. Essa é a verdade. Ele é fiel. Ele é fiel às promessas dele. Se nós estamos aqui hoje, é porque ele é fiel às promessas que ele faz. Porque se dependesse do povo de Israel, eles tinham sido consumidos lá no deserto. Não teria Jesus, não teria Messias e a gente estava condenado. Percebam que Deus escolheu um povo, escolheu Abraão para, através de Abraão, formar um povo, para, através desse povo, trazer o Messias e, através desse Messias, ele salvar todas as nações da terra. E que foi ele que sustentou isso até o final. Porque se em algum ponto dessa história Deus fosse depender da fidelidade de Abraão, da fidelidade do povo que nasce de Abraão, depender de qualquer ponto dessas pessoas no caminho, Jesus não tinha nem vindo. Jesus veio porque Deus manteve a sua promessa. Ele mantém. Então, quando nós nos voltamos para Deus em arrependimento, quando nós nos voltamos para Deus buscando nele o perdão, buscando nele a misericórdia dele, não é por nós. Eu acredito que ninguém tenha coragem, né, de fazer uma oração, de se ajoelhar e dizer: ô Senhor, eu não sou tão ruim assim, eu sou até um cara legal, eu acho que o Senhor vai fazer um bom negócio, se o Senhor me botar lá na Nova Jerusalém, eu acho que eu sou uma boa aquisição para o céu. Não sei os outros,
Mas eu, se eu fosse o Senhor, eu me colocava lá, porque eu sou um cara... Alguém ora dessa forma? Ninguém. Espero que não, né? Porque Joel está dizendo, invoquem a Deus, clamem a Deus por quem Ele é. E ele diz, olha, não transforme o seu povo em zombaria entre as nações, o testemunho diante dos outros povos, porque os outros povos vão olhar para isso, cadê o Deus deles? Então nós não seremos desamparados, nós nunca seremos desamparados, não é porque nós somos bons não, irmãos, nós nunca seremos desamparados, porque Deus é fiel, Ele é fiel às promessas que Ele fez. Por isso que nós podemos confiar, porque se a nossa salvação em algum ponto dependesse da nossa fidelidade, já estaríamos perdidos, todos nós, mais de uma vez. Deus ainda poderia fazer assim, eu vou te dar 3 chances, em 3 dias a gente resolvia o problema, já acabava com as 3 chances, não tenha dúvida disso. Então Deus é fiel a si próprio. Então, quando o povo se volta para Deus em arrependimento, sabendo do dia do Senhor, quando o povo se volta para Deus, buscando a sua graça, buscando a sua misericórdia, o seu povo invoca a fidelidade dEle. Confie nele. Não é para nós abandonarmos a nossa busca por santidade. Não é para nós, então, já que é com Deus, então eu faço o que eu quiser e é com Ele a parada. Não. Não esqueça do verso 13. Rasgue o coração. Não se conforme com a sua situação. Não se conforme em estar diante de Deus sempre do mesmo jeito. Passam-se 1 ano, 2, 10, 20, e eu estou lá do mesmo jeito. Não, aí a gente não rasgou o coração, né? Aí a gente não se arrependeu de fato. O que a gente precisa é lutar, sim, buscar a cada dia estar melhor diante de Deus, não para merecer algo dele, mas porque Ele já deu. Porque Ele já nos deu a salvação em Cristo Jesus. O dia do Senhor é uma realidade. O dia do Senhor é algo que é inevitável. E como Joel dizia, está próximo. E eu vou dizer também, está próximo. E pode acontecer a qualquer momento. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que buscaram rasgar o seu coração e se converteram ao Senhor de todo o coração, esses têm a realidade do dia do Senhor, mas sabem que estão a salvo desse dia. Aqueles que estão em Cristo estão a salvo desse dia. Mas o que a gente não pode esquecer é que há muitos que não estão. E que essa segurança que Deus nos dá, de que o dia do Senhor será para nós um dia de vitória, porque aqueles que estão em Cristo, quando virem Cristo vir em glória nas nuvens, sabem que estão no seu dia de vitória, onde serão livres desse corpo do pecado, receberão um corpo glorificado e viverão livres. É um dia de vitória para aqueles que estão em Cristo, mas é um dia de trevas, de densas trevas, para aqueles que não estão em Cristo. Então, essa realidade deve nos pautar hoje, na urgência da proclamação do Evangelho e da salvação que Deus tem para nós. Porque nós não podemos também ficar acomodados na nossa casa. Pense em alguém que você ama. O que nos faz adiar o evangelismo, o que nos faz adiar a proclamação, é justamente o fato de que nós não estamos vivendo como se o dia do Senhor estivesse próximo. Percebe o impacto dessa urgência que Joel fala aqui? Ele fala que há uma urgência na conversão, porque o dia do Senhor está próximo. E existe uma urgência na proclamação, porque o dia do Senhor está próximo.
E eu volto a dizer, uma das grandes perdas da igreja hoje é a noção de que o dia do Senhor está próximo. Será que eu faria uma aplicação, um investimento de um dinheiro que vai ficar guardado 10 anos, se eu tivesse uma noção de urgência da vinda do Senhor? Será que eu estaria fazendo planos para uma carreira daqui a 20 anos, se o dia do Senhor realmente fosse algo urgente para mim? O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que se o dia do Senhor não for uma realidade para nós, nós vamos viver igualzinho a todo mundo. Nós vamos viver igualzinho a todos aqueles que vivem nesse mundo, porque não se enganem, gente, olha só, quando eu falo que a gente vai viver igualzinho as pessoas nesse mundo, parece que eu estou dizendo que a gente vai ser assassino, estuprador, não. Tem um monte de gente que vai para o inferno que nunca matou ninguém, tem um monte de gente que vai para o inferno que nunca roubou ninguém, tem um monte de gente que vai para o inferno que nem trair a esposa, traiu, mas ele vai para o inferno porque não confia no Senhor Jesus. É por isso, ele cometeu outros pecados e diante de Deus ele está condenado. Então o que manda as pessoas para o céu não é o seu bom comportamento, o que manda as pessoas para o céu é a sua fé em Cristo. O que manda as pessoas para o inferno é a sua falta de fé em Cristo. E quando eu digo que nós podemos viver de maneira idêntica às pessoas que não têm fé em Cristo, é nesse ponto. Nós podemos estar tendo os mesmos sonhos, fazendo os mesmos planos, tendo os mesmos planejamentos. Por quê? Porque o dia do Senhor para nós é uma realidade distante. Porque o dia do Senhor para nós, se for uma realidade, é uma realidade distante. Se nós tivéssemos a urgência que Joel tem, se nós olhássemos para o dia do Senhor como algo que pode acontecer agora, eu não ia esperar até amanhã para pregar o evangelho para minha mãe, eu não ia esperar até amanhã para mudar o meu comportamento, eu não ia estar fazendo planos que não envolvessem o reino de Deus para daqui a 10 anos. O nosso coração, olha para a vida dos apóstolos, lê o livro de Atos, veja como a igreja primitiva vivia, e eu não estou dizendo que elas eram só virtude não, tá gente? Porque se elas fossem só virtudes, Paulo não tinha escrito aquele monte de carta, ele escreveu porque tinha problema na igreja. Mas percebam como a igreja vivia uma urgência, eles tinham uma expectativa real de que Jesus voltaria logo. Talvez porque já tenha passado 2000 anos, a gente esteja vivendo, Jesus vai voltar, mas não sei quando, né? E até lá a gente vai vivendo. Então se volte para o livro de Joel, leia novamente esse capítulo 1 e esse capítulo 2, e tente entender a urgência que está no coração de Joel, o temor que está no coração de Joel, quando ele descreve o dia do Senhor, porque o dia do Senhor está próximo, irmãos. Não é porque está tendo conflito lá em Israel, não. É porque Deus disse que ele viria como um ladrão. Ele pode vir a qualquer momento. E a gente tem que viver assim, como se ele fosse vir a qualquer momento. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se não estamos vivendo com o seu dia, com o dia do seu grande retorno diante de nós. Perdoa-nos, Senhor, se estamos vivendo como qualquer ser humano nesse mundo, fazendo planos, juntando dinheiro, construindo patrimônios, como se o Senhor não fosse voltar, como se a nossa vida fosse aqui. Oh Deus, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos que o Teu Espírito nos convença, nos mostre
no que precisamos mudar. Dá-nos esse senso de urgência, Senhor. Dá-nos o mesmo sentimento que estava no coração de Joel quando escreveu esse livro. Que isso mude as nossas prioridades. Que isso mude os nossos comportamentos, ó Deus. Não permita que nós vivamos nessa terra como se o Senhor não fosse voltar. Ou se a sua vinda fosse algo muito distante. Não permita que o nosso coração nos engane e nos faça relaxar. E que nós fiquemos com a nossa lâmpada sem azeite. E sejamos pegos de surpresa. Dá-nos esse senso de urgência, Senhor. Enche o nosso coração de temor. Dá-nos essa certeza de que o Senhor está vindo. E que nós possamos anunciar a Tua salvação até que o Senhor venha. Com urgência. Por favor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que essa palavra fique gravada no nosso coração. E que Teu Espírito complete tudo aquilo que eu não disse. Tudo aquilo que cada um precisa ouvir de Ti. Que o Teu Espírito venha dizer, quando fizerem a leitura desse texto, que o Senhor possa falar. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.